gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o seu livro mais recente, Filosofia do Cotidiano, um pequeno tratado sobre questões menores. Antes desse, não sei se imediatamente antes desse, mas você já tinha lançado Filosofia para Corajosos. Qual seria a principal diferença que você apontaria entre um e outro? Olha, o Filosofia para Corajosos é um livro que tem uma característica mais de grandes temas em filosofia. E enquanto que esse, Filosofia do Cotidiano, é um tratado sobre pequenas questões. A diferença começa aí. Então, o outro, primeiro, parte de uma discussão sobre o que é a coragem na filosofia, e aí eu vou discutindo grandes questões, vida após a morte, metafísica, ética, coisas assim. Enquanto que esse, Filosofia do Cotidiano, começa com a ideia de que na filosofia você despertar significa você desenvolver uma consciência diferente sobre as coisas que parecem banais. Uhum. E aí a gente vai do café da manhã ao almoço, ao jantar, educação de filhos, envelhecimento, significado da vida do trabalho, e questões um pouco mais, digamos assim, apontando daqui para frente, como que vai ser quando você tiver que conviver com inteligência artificial, do trabalho e do dia a dia, qual é a diferença entre uma inteligência artificial super avançada e um ser humano. Então são essas as pequenas questões, algumas delas, né? Uhum. Pequenas, assim, entre aspas, né? Porque, na verdade, se a gente parar mesmo para pensar em todas essas pequenas questões do nosso cotidiano, que são as que nos dizem respeito todos os dias, em diversos momentos, acaba tomando uma outra dimensão. É exatamente essa a ideia. A ideia é justamente essa. Você está enunciando a ideia que está implícita. De que toda pequena questão, quando você olhar da filosofia, ela deixa de ser pequena. Uhum. Exatamente. Sócrates dizia que uma vida não pensada não vale a pena ser vivida. O que é que você acha disso? A gente vê assim, que muitas pessoas passam uma vida inteira sem se dedicar muito assim, a questões filosóficas, a refletir muito sobre as coisas, sobre a vida. E aí a gente não está falando sobre quem sou, de onde vim, para onde vai, o que é o universo, o que é o tempo, desde quando existe. Mas sobre essas pequenas questões que você citou aí. Essa seria uma vida que não vale a pena ser vivida, de acordo com Sócrates? Assim, eu inclusive falo isso no começo do livro, né? Uhum. Justamente essa ideia do Sócrates. E assim, eu inclusive também digo que se você pegar muito pesado nisso, também é meio exagerado. Você ficar o tempo inteiro se perguntando essas coisas, você não cuida da vida e não cuida do cotidiano. Uhum. Eu acho que, assim, inclusive ontem, a gente estava fazendo o Jornal da Cultura aqui em São Paulo e eu estava na bancada com um colega, o Rádio Sérgio Cortella, e ele falou uma coisa muito engraçada, mas ao mesmo tempo bastante séria, e que eu acho que ele tem razão, que é quando perguntam para ele assim, por que você acha que vocês são tão famosos filósofos hoje em dia? E ele responde, olha, a gente está em decadência, porque na Grécia, em Atenas, a filosofia cresceu na decadência de Atenas. Quer dizer, essa espécie de anedota que ele faz, fala que a vida analisada ela é importante na medida em que você não tem mais tanta certeza das coisas que você tinha antes, certo? Uhum. E a ideia de decadência aí, inclusive histórica associada a Atenas, que é a decadência da democracia, inclusive em Atenas, no período da democracia de sucesso, do século V a.C., a ideia é a seguinte, é que você precisa analisar a vida, quanto mais a vida é pouco clara, quanto mais ela é pouco evidente, quanto mais você tem muitas opções e não tem certeza qual delas você quer, mais importante é que você seja capaz de analisar as questões à sua frente, do tipo, devo ou não devo ter filhos? Uhum. Quando? O que eu prefiro em lugar de ter filhos? Por que as mulheres desistem de ter filhos para cuidar da vida? Por que as pessoas preferem cachorros a crianças, por exemplo? Eu vivo, a cada vez mais as pessoas vivem mais tempo, mas viver mais tempo significa mais solidão, famílias menores e pessoas solitárias. Aí cresce casas de repouso, por exemplo. Então, essa vida analisada lá na Grécia, você tinha o contexto deles, mas hoje em dia, a vida analisada significa, por exemplo, a qual deve ser a minha relação com as redes sociais. Eu devo entrar de corpo e alma, ou elas podem me destruir se eu fizer isso? Então, a ideia do Sócrates é que uma vida analisada é, na verdade, uma vida mais madura. É isso que ele quer dizer. Sim, entendo. Pondé, deixa eu te fazer uma pergunta fora da pauta. Você tem filhos?
Dois. Tem 2 filhos. Outro dia eu vi uma matéria, na verdade, sobre um livro que foi lançado já há algum tempo, acho que de 2011, de uma autora francesa, cujo título é Sem Filhos, 40 razões para você não ter filhos. Essa mulher tem 2 filhos e ela escreveu esse livro depois de já ter sido mãe há algum tempo, acho que mais de uma década depois de ser mãe. Ela escreve um livro com 40 boas razões para você não ter nenhum filho, e ela diz que filhos são 99% preocupação e apenas 1% felicidade. E aí Eu imagino que os filhos dela devem dar muito lucro para psicanalista. Devem ter adorado essa ideia. Embora eu só possa... Embora eu só possa... da minha mulher para eles. Uma boa ideia. Embora eu só possa acreditar que dentro dessa casa esse assunto deva ser conversado de maneira bem aberta e bem direta, senão a pessoa não teria coragem de lançar um livro e dizer assim, olha, estou aqui lançando 40 razões para vocês não terem nascido. Mas aí eu resolvi conversar com as pessoas sobre esse assunto, e eu vejo, assim, que muitas mulheres que têm filhos e depois que têm filhos descobrem todo o perrengue que toda a preocupação, toda a dificuldade, toda a angústia, muitas questões relacionadas à maternidade, também os maridos à paternidade, pensam que se tivessem sabido de tudo isso antes, não teriam tido filhos. Não é que elas se arrependem de ser mães ou pais e nem amem seus filhos, mas não teriam decidido dessa forma, teriam decidido diferente. E quando eu conversei sobre isso no Instagram, muita gente me disse, mas isso é um absurdo, essa pessoa não tem direito de ser mãe. E eu fico pensando assim, mas as pessoas não podem pensar sobre a vida, sabe? Eu acho que essa seria uma das questões, talvez uma das questões menores do cotidiano, sobre as quais a gente deve ter o direito de pensar e autorizar que outras pessoas pensem e digam o que pensam. O que você acha, Pondé? Eu acho que de cara, eu inclusive escrevi um livro, na época conversei com o Mário, fui aí, inclusive fazer o lançamento, que é o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, né? Uhum. Eu acho que existe um risco no pensamento. E esse risco significa que às vezes você pode pensar coisas que doem. Não só dói em você, como dói nos outros. Então é claro que para uma criança, para um filho, à medida que um pai ou uma mãe levanta a questão de que se eu tivesse pensado melhor, ou se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu não teria filhos, é evidente que a pessoa pode pensar o que ela quiser, e quando você põe, digamos assim, reparo no que as pessoas podem refletir, normalmente o pensamento perde força. Agora, eu acho que ao mesmo tempo que a pessoa tem o direito de pensar essas coisas, ela deve saber que as pessoas que sofrem, no caso dos filhos desse caso, também têm o direito de ficarem muito bravos com o que elas estão falando. A questão que eu acho que hoje às vezes pega um pouco é porque, primeiro, muitas vezes a gente tem a tendência hoje em dia de que cada opinião nossa tem que virar um statement. O que significa esse statement, né? Significa que, assim, por exemplo, eu só não gosto de carne. Eu não como carne porque eu estou fazendo uma afirmação em favor dos animais. Eu só não gosto de andar de bicicleta. Bike, como se fala aqui em São Paulo, né? Eu só não gosto de andar de bike. Eu ando de bike porque sou uma pessoa a favor do meio ambiente. Isso é transformar cada atitude, cada opinião num statement e querendo dizer que você, na verdade, não é um ser comum. Você é uma pessoa que está acima dos outros, acima do normal, e cada respiração sua é uma bênção sobre a face da Terra. Então, assim, eu acho que às vezes acontece de que opiniões sobre questões que são delicadas, a gente pode dar essas opiniões, mas precisa entender que primeiro não precisa necessariamente dá-las como se fosse a última pérola caindo do céu sobre o mundo, né? E depois, que assim, é claro que muita gente se arrepende de ter filhos, assim como tem muita gente que se arrepende de não ter tido filhos, né? O que me parece que às vezes complica um pouco hoje é que as pessoas acabam tendo poucos filhos e acabam pensando demais sobre isso, porque teve pouco. Porque se tivesse 10... Estava tão ocupado que não ia pensar em nada, né? No passado teriam morrido 5 e você estaria tão ocupado com 5 que você não ia ficar se perguntando o tempo inteiro qual o sentido de ter poucos filhos. E hoje já tem muito material nos Estados Unidos mostrando que os filhos que são únicos e os filhos que vivem em famílias muito pequenas desenvolvem bastante problema psicológico.
A gente está conversando com o Luiz Felipe Pondé, que é filósofo, escritor, professor universitário, nosso comentarista, sobre o livro Filosofia do Cotidiano, um pequeno tratado sobre questões menores. Tem um conto de Voltaire que eu gosto muito, chama A História de um Brahmane, o Bom Brahmane, uma coisa assim, em que um velho Brahmane, um homem bastante sábio, cheio de espírito e erudição, rico, que tinha mulheres que o serviam, morava numa casa muito maravilhosa e era vizinho de uma mulher que, enfim, era pobre, ignorante, como diz o texto, imbecil, e uma velha hindu, e que era uma pessoa muito feliz, enquanto que o tal do rico Brahmane era uma pessoa que dizia: quem me dera não ter nascido. Eu estudei 40 anos, são 40 anos que eu perdi, ensino aos outros e ignoro absolutamente tudo. Essa sensação de que a pessoa que se dedica muito a ler, que é muito culta, que conhece o mundo, que sabe muito e pensa muito sobre as questões da vida, é mais infeliz do que a pessoa que tudo ignora. Você concorda com isso ou não, Pondé? Eu inclusive levanto essa questão do livro, né? Se há um vínculo entre inteligência e infelicidade, né? Porque esse é um vínculo clássico, né? Desde a medicina grega, há suspeita de que o temperamento melancólico é um temperamento que leva você a maior conhecimento sobre as coisas. A ideia de que se você fosse feliz, você ficava dando risada e não perceberia como as coisas são. Eu acho que não há uma resposta simples para isso, né? Como se fala por aí, não existe uma bala de prata que resolva essa questão e mate a questão. Pelo seguinte, essa ideia que você descreveu aparece no filósofo romeno, que eu gosto muito, chamado Cioran, que ele fala uma frase muito parecida que é assim: aos 60 anos, sei o que sabia aos 20. 40 longos anos de um trabalho inútil de verificação. Né? Então, assim, o problema que me parece é que para você chegar à conclusão de que tudo que você sabe, na verdade, não produziu felicidade, você precisou saber o que você sabe. Né? Portanto, você tem aí um gerúndio, você tem aí um processo que levou você a perceber de forma madura que talvez você não devesse ter dedicado tanto tempo a saber coisas. Por outro lado, a suspeita, como os americanos dizem, né? Eles têm um ditado que traduzido para o português a ignorância é um êxtase, né? De que quando você é uma pessoa que sabe pouco, você tem uma abordagem mais simples com relação à vida e que, portanto, você seria mais feliz. A minha ideia, na verdade, é a seguinte: a nossa espécie evoluiu durante muito tempo no ambiente em que felicidade, compreendida como realização de desejo, ela simplesmente não existia, porque a vida era muito dura, a gente vivia uma vida breve, ou extremamente ocupado com uma série de coisas, e que, portanto, a questão eu sou feliz ou não, ela simplesmente não aparecia. Então, a minha suspeita é de que a gente não tem a mínima ideia do que felicidade é. A gente começou nos últimos 5.000 anos, grosso modo, se você comparar isso com uma espécie que tem no mínimo 100.000 anos, né? Nos últimos 5.000 anos, que foi ontem, em comparação à história e à pré-história da espécie, a gente começou a se perguntar sobre, afinal de contas, como eu me sinto em relação à vida que eu tenho. E não tem resposta. Eu, na verdade, acho que não tem resposta. Talvez a resposta menos ruim é de que quando você é um pouco mais amadurecido, você percebe coisas que quando você é muito jovem, você não percebe. Quando você é mais jovem, você tende a ser mais rígido porque você acha que sabe. Quando você já envelheceu um pouco mais, você sabe que não tem tanta certeza. Eu acho, na verdade, essa uma grande ideia. Perceber que não dá para ter tanta certeza acerca das coisas. Você sabe, tem uma amiga que ela é uma pessoa super jovem, mas muito culta, ela gosta muito de ler e de estudar, é aquela pessoa que a gente chamava de nerd, sabe? Que ela não saía para ficar estudando, para ficar lendo. E aí um dia eu perguntei a ela, já depois de conhecer essa história do Brahmane de Voltaire, perguntei: se você pudesse escolher, você seria mais inteligente ou mais bonita? E ela é uma jovem muito bonita. Ela disse: claro que eu seria mais bonita, já me sinto marginalizada da sociedade, sabe? Com minha inteligência, eu não consigo conversar com as pessoas, eu me sinto à margem da sociedade. Escolheria sem dúvida ser mais bonita, que seria muito mais feliz. Aí eu acho que tem a ver também com essa questão. Isso pensado no Dia Internacional da Mulher tem uma força muito grande. Pois é, também acho. Do dia de hoje, essa é uma outra questão que também aí especificamente, não, eu acho que sempre foi associado ao universo feminino, apesar que ela também se aplica ao universo masculino, que afinal de contas, o que é melhor? Ser bonita ou ser inteligente? Ter razão ou ser feliz, né, que é uma outra questão que aparece associada a isso. E a minha resposta é sempre: eu acho que não tem uma resposta para isso.
né? Porque a verdade é que quando uma menina fala que ela gostaria de ser mais bonita e a inteligência dela só atrapalha, eu acho que está associada a uma suspeita muito antiga que muitas avós falavam para as filhas e netas, não fale muito na frente dos caras, não, porque se você parecer muito inteligente, ele fica com medo. Não fale de sucesso profissional no primeiro encontro, porque se o cara for um fracassado, ele vai embora. Vai humilhar. Apesar de que talvez fosse até bom falar justamente para o cara que vai embora, ir embora. Tem esse outro contraponto também, de vantagem. Talvez é um bom método de seleção esse, né? Já que ele ficou com medo vai embora, é melhor que ele vai embora agora do que vai embora daqui 10 anos. Que demore para ir, pois é. Depois de um longo estrago. Mas eu entendo claramente que, às vezes, a inteligência pode atrapalhar a sociabilidade. Ela pode atrapalhar mesmo, porque você tem que tomar muito cuidado, porque a inteligência pode deixar você, às vezes, orgulhosa ou orgulhoso, pode deixar você também uma pessoa impaciente, intolerante, com o sentimento de que as pessoas à sua volta são umas tontas. Provavelmente o que pode ajudar a inteligência é uma dose de humildade e uma dose de fracasso na vida. Tá certo. Pondé, esse seu livro já está distribuído? As pessoas já podem procurar a Filosofia do Cotidiano nas livrarias? Ele já começou a ser distribuído da semana passada para cá. Então ele está, tipo assim, provavelmente pousando nas capitais brasileiras, além de São Paulo. E aqui em São Paulo já está começando a ser distribuído, sim. Então é bom que aumente a expectativa para logo mais, quando já estiver à disposição. Mais uma vez, foi um prazer enorme para mim conversar contigo, Luiz Felipe Pondé. Te agradeço, desejo sucesso por mais uma obra que certamente é muito interessante. Pondé, muito obrigada, viu? Prazer, sempre meu. Obrigado a vocês. Valeu, muito obrigada e até a próxima.